Olá, sejam bem-vindos para mais esse episódio, esse podcast em parceria com a Êxitos e a SBTD, a Sociedade Brasileira de Treinamento. Eu sou o Hamilton Amelio Júnior, atuo no segmento Healthcare há 22 anos, passando por empresas do segmento farmacêutico, tecnologia, auditoria de mercado, digital marketing, e nos últimos 12 anos eu me especializei em desenvolvimento de projetos educacionais para profissionais da saúde, né, os especialistas, farmacêuticos, enfermeiros, e também em projetos de educação para público leigo, o paciente. Temos a honra, né, desse episódio, desse podcast, receber a Marcela Aranha, tá? É uma especialista em trade marketing, e tenho certeza que esse conteúdo vai ser recheado de importantes informações, atualidades, tudo que vem acontecendo de melhor, né, dentro da área do trade marketing. Então eu gostaria que seja muito bem-vinda, obviamente, é um prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Êxitos. E, por favor, gostaria que nada melhor do que você se apresentar e para todos que estão nos ouvindo, saber um pouco quem é a Marcela. Bom, por favor, ótimo. Seja bem-vinda. Olá, Milton. Obrigada, Êxitos. Obrigada, SBTD, pelo convite. Vai ser um prazer falar aqui hoje sobre trade marketing. Então, aproveitando aqui para me apresentar um pouquinho, eu sou uma profissional da indústria, com experiência a maior parte do tempo em trade marketing. Eu comecei minha carreira na Johnson & Johnson como trainee, então tenho experiência aí em bens de consumo, também em farmacêutica. Na Johnson trabalhei 9 anos, navegando em algumas áreas estratégicas do trade marketing, então trabalhei em áreas regionais, América Latina, locais também. Atuei com as categorias de proteção solar, OTC, também tive a oportunidade de trabalhar com merchandising, shopper solutions, que é uma área que eu gosto muito, e também excelência comercial. Depois, na Teraskin Farmacêutica, eu tive a oportunidade de estruturar a área de trade marketing lá, trabalhando com dermos, cuidado infantil e também com medicamentos. E em breve vou fazer uma movimentação para uma outra indústria. Bacana, Marcela. Realmente exemplar, né? Toda essa sua jornada, né? E mais do que nunca, quando se fala de jornada, né? Acho que é importante nós termos um pouco, né, dessa contextualização da sua experiência, né? Então você é responsável por um pouco o que acontece ali no PDV, nos canais digitais. Então, acho que, sem dúvida, isso a gente vai entender um pouquinho como tudo isso acontece. Eu acho importante, Marcela, então você trazer uma contextualização, né, do que é hoje o shopper, o que acontece nessa questão de muito se fala do multi-channel, né, o omnichannel, multicanal, multicanalidade. Então, eu acho que seria importante você trazer esse contexto para a gente entender e aprender um pouquinho mais, porque com essa grande experiência que você tem, eu acho que, sem dúvida, vai ser muito enriquecedora. Por favor. Então... Legal, ótimo. Vamos lá. Acho que antes até de falar um pouquinho como a gente chegou nesse contexto, né? Que hoje muito se fala de jornada de compra, de experiência de consumo, de shopper. Eu acho que é legal a gente também mencionar um pouquinho como a gente chegou, né, até aqui. Então, acho que a indústria, né, o mercado em si passou por várias fases, né? Acho que primeiro a gente viveu uma era lá nos anos 70, 80, em que o grande protagonista eram as próprias indústrias, né? Então, vivemos uma época em que, por exemplo, Henry Ford falava assim, como a demanda era muito maior do que a oferta, né, para facilitar ali a produção, ele falava, todo mundo pode ter um Ford desde que seja preto, né? Então, quem imperava mesmo eram as indústrias, né? Depois, com a era da informação mesmo, quando surgiram os grandes players do varejo, como o Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viveu uma era que os varejos tinham todo o poder na mão, né? Eles tinham informação sobre o seu cliente, sobre o seu shopper, sabiam como ele comprava, onde ele comprava e chegavam para a indústria muito munidos de dados, e isso fazia com que eles tivessem todo o poder ali de barganha, né?
Depois isso nos anos 2000 se transformou um pouquinho, né? Quem passou a ter todo o poder nas mãos, né, é o próprio shopper, né? Então hoje a gente vive uma era em que o consumidor, o shopper em si, ele decide onde ele quer comprar, o que ele quer comprar, de que forma ele quer comprar, se é online, se é no varejo físico, se ele quer clicar e receber e pegar na loja, se ele quer passar na loja e depois receber em casa. Então, esse empoderamento do shopper vem aí desde os anos 2000. Com isso que surgiu o trade marketing, acho que para estudar um pouco mais o comportamento desse shopper, o comportamento de compra e oferecer soluções para eles que façam sentido e façam a conversão mesmo da venda, né? E aí, com isso também, nesse contexto, ele tem um perfil, né? Esse perfil de shopper, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Ele cambia muito, né? Ele muda muito. A gente viu isso na pandemia, como os hábitos de consumo mudaram, né? Como a gente passou a comprar mais online, a visitar menos vezes a farmácia durante a pandemia, então a compra passou a ser mais planejada. A gente aprendeu a pedir pela internet itens que normalmente a gente não faria essa compra online. Então, o hábito, ele vai mudando, né? Sim. E você mencionou a questão da multicanalidade, né? Isso é muito atual. Então, esse shopper hoje, ele é muito consciente e informado, né? Ele busca informação, ele quer saber exatamente qual marca ele está comprando, como a indústria que fornece esse produto, como ela se comporta, como ele é feito esse produto, né? Cheguei num varejo nos Estados Unidos, eu não lembro o nome, que era uma padaria, mas que também vendia alguns produtos. E banana, então tinha um hortifruti ali. E dentro desse hortifruti ele tinha até a procedência da banana, por exemplo. Então essa banana é da fazenda, de não sei aonde, e o consumidor procura saber, né? Então trazia um histórico do produto, histórico né? Da banana, por exemplo. Sim. Então, super relevante. E o consumidor, ele quer saber, o shopper tá antenado, né? Ele também, ele procura muito uma personalização, né? Se a gente for ver os outros canais que a gente consome hoje, Spotify, por exemplo, já tem lá a lista de música específica para você, que se você abrir o seu e o meu, talvez tenha estilos musicais diferentes, né? O Netflix tem as sugestões de filme para você específico, super personalizado. Então, isso no varejo também acontece, né? Então, trazendo essa contextualização, então, hoje, nessa era, então nós somos, as ferramentas, né, elas nos monitoram. Super. E, obviamente, isso tem um benefício, né? Isso, o que você poderia acrescentar quando você fala ali no shopper, no comprador? Talvez, acho que é importante até a gente falar para quem não tem a familiaridade com essa palavra, né? Qual a importância dessa ferramenta? Muito se fala dos algoritmos, né? Qual que é a importância de tudo isso? Né? Legal. O shopper, até então, para contextualizar, acho que é legal, né? É quem decide a compra, né? Então, pode ser que você seja o consumidor desse produto, mas no momento que você está na sua jornada de compra ou tomando a decisão de qual produto você vai comprar, você está na posição de shopper, ou muitas vezes eu sou a shopper de determinadas categorias que não vou ser eu a consumidora, né? Então, quando a gente fala desse shopper e das informações, né? As indústrias coletam uma série de dados sobre essas compras, principalmente online, isso acaba sendo muito mais fácil coletar, e isso traz um benefício, acho que para os dois lados, né? Para a indústria e para o varejo, traz um benefício você conhecer o seu shopper, que é poder oferecer uma experiência muito personalizada, que linka com isso da personalização, né? Então, você vai hoje em algumas redes de farmácia, você dá o seu CPF e já tem descontos específicos para você, né? Então, ter esse dado em mãos te permite personalizar descontos, personalizar ofertas, experiências. Isso é muito válido. E para o consumidor, para o shopper, na verdade, nesse caso também, né? Porque a gente acaba tendo uma experiência muito mais única. E isso é válido. Um dado da Accenture, 70% das pessoas estão mais tendenciosas a comprar em uma loja, por exemplo, que te chamam pelo nome. Então, as pessoas gostam, né? Nós isso é gostamos muito bom, de algo específico. Acolhido, né? Específico para você, né? E isso é importantíssimo, essa análise. Então, quer dizer, né, a inteligência de mercado, ela é uma aliada, né?
essa tomada, né, de decisões, de estratégia. E acho que é importante, né, dentro disso, falar, né, trazer essa questão, né, dos fatores de ponto de contato, ali, como que isso de fato, né, agrega ao decisor, porque nós somos então os decisores do que nós queremos comprar, né? Então com toda essa inovação que temos no mercado, de ofertas, do produto, porque o produto também é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, tem que ter o contato ali, né? Tem que ter a empatia. Quer dizer, falamos muito de empatia com pessoas, mas tem que ter empatia com o produto, né? Sim, é verdade, com certeza. Não, dado é super importante. A gente entrou no mundo aí, daria pra gente fazer um podcast só falando sobre informação, né? Eu falo, acho que para todas as áreas da empresa é super importante que o profissional domine essa parte analítica, mas principalmente para as áreas de trade e de marketing, é fundamental mesmo dominar dados e informação para você montar uma estratégia que hoje ela tem que ser muito específica, né? Você tem que montar uma estratégia de trade específica para um cliente, para um canal, muitas vezes específica para uma loja, né? Então, a informação e saber trabalhar com os dados ali vai ser fundamental, não só para montar a estratégia, mas depois também para monitorar, né? Para você conseguir entender daquilo que você implementou, da estratégia de trade que você implementou, o que deu certo e vale replicar, o que não deu. Então, essa parte da governança, análise de dados é muito viva dentro do trade marketing, né? E você mencionou uma outra coisa super bacana também sobre pontos de contato, né? O papel do trade em si, ótimo, né? Nisso tudo. Na minha visão, assim, eu costumo dizer que o profissional de trade ele tem que ser bastante atento assim, a tudo e estar muito conectado com todas as áreas dentro da companhia, do varejo ou da indústria, né? Porque a experiência de compra ela influencia drasticamente, né, nas vendas, no seu resultado de vendas em si. Seja lá qual seja a metodologia usada, né? Se a gente é drivado por market share, por rentabilidade ou por vendas mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz uma super estratégia de produto, né? Tem um produto incrível, uma textura, um nome bacana, um produto conhecido, uma embalagem legal, com um posicionamento de preço também claro, que traduz ali qual que é o posicionamento próprio do produto. Que cresce os nossos olhos, que né? Cresce os olhos. Você fala, tá tudo endereçado, esse produto tem tudo para ser um sucesso, né? Mas se a gente falha na experiência, acaba com essa estratégia, né? Então, por exemplo, você tem tudo, a pessoa tomou a decisão que vai comprar determinado produto. Se eu chego na loja, eu vou dar um exemplo de uma loja física, mas isso serve para o online também, e de repente eu não encontro esse produto, né? Tinha um lá, a pessoa que passou antes de mim acabou de comprar, então foi por água abaixo. Às vezes eu posso desistir dessa compra, comprar um concorrente. Ou se eu chego lá, eu não tenho preço na gôndola, muitas pessoas ficam tímidas, né, de perguntar ali o preço, deixam de comprar. Isso é um fator que, então, tem uma influência, né? Olha que interessante. Tem né? uma influência. Por isso, produto, às vezes, a gente fala muito, né, em trade, produto que fica confinado atrás do balcão. Quantas vendas não se perdem porque, muitas vezes, o shopper ali não fica acanhado de pedir o produto que está atrás do balcão, né? Se não é um medicamento, eu não estou com uma receita, etc. Então, ou então eu chego lá e tem um concorrente ali, um outro produto competidor te oferecendo um brinde, uma necessaire, ou você concorre a alguma promoção específica, sim, ou tem uma pessoa lá falando sobre esse concorrente, te convence. Então, a hora da verdade ali é muito importante, né? Então, essa estratégia ela tem que ser combinada, né? Tem que ser uma estratégia, um produto que faça sentido, mas também conectado com uma experiência e do começo ao fim, né? Não adianta também eu ter uma experiência boa dentro da loja, mas depois no online eu vou buscar alguma informação sobre esse produto que eu já adquiri, de repente. Já até conhece, você já é consumidor, já compra, já é consumidora. E não consigo encontrar a informação que eu quero online. Então, essa jornada, acho que do começo ao fim, desde eu tomar conhecimento que eu tenho essa necessidade, ou que existe esse produto que vai satisfazer determinada necessidade minha,
até o momento da compra e o pós-compra, isso tudo tem que ser muito integrado. Tudo tem que funcionar sem erros. E eu acho que o papel do trade é olhar muito para essa experiência de compra para que ela seja sem falhas, né? Muito se fala hoje, né? Toda essa explicação, assim, com muita transparência que você está nos trazendo, e ao nosso telespectador, falando dessa jornada de compras, né? Quer dizer que, às vezes, um pequeno detalhe atrapalha o todo, né? Onde se teve uma grande construção, um grande empenho, né? E, de fato, às vezes, uma grande marca por trás, né? Uhum. Então, esses pequenos detalhes, eles fazem, sim, a grande diferença, né? Como você trouxe aqui, né? Ou até algum caso. E realmente, é importante ter essa contextualização, porque, às vezes, de fato, nós somos consumidores, nós somos compradores, nós estamos, às vezes, num device ali, num aplicativo, né? E acontece alguma interrupção, ou você não consegue avançar, né? E isso realmente não é bacana, não é bom, né? Então, nos faz, às vezes, pela desistência, né? Uhum. E hoje é importante também, você falou de indicadores, de inteligência de mercado, fala as métricas, né? Porque isso tem um grande peso, né? Quando você olha para essa jornada, né? E a gente sabe que reconquistar um shopper, um cliente, não é fácil, né? Em trade a gente tem esse mantra, né? Uma venda perdida nunca é recuperada, né? Mas qual é o custo mesmo, né? De se perder uma venda? Que pode ser por todos esses fatores que eu falei. Não tá com o produto naquele momento na gôndola, ou ele tá no lugar errado, dentro da loja você não encontrar. Ou uma experiência online mesmo que foi de uma forma não satisfatória, eu não consegui concluir aquela compra. E isso é um dado que muitas vezes a indústria ou o varejo não consegue mensurar. Quanto mais eu poderia vender se determinado pilar aí estivesse bem endereçado, né? E o trade entra muito para isso, assim. Eu acho que o grande objetivo de trade é trazer uma experiência de compra para o shopper que seja válida, faça com que ele concretize a sua compra, satisfeito com isso, trazendo iniciativas e hoje que façam sentido, acho que para todos os lados, né? Então, não só para a indústria, mas também para o varejista. Trazer hoje cada vez mais conversas em conjunto, né? Joint Business Plan, né? E dentro desse contexto, existe metodologia para se fazer isso, né? Falando um pouco mais especificamente de trade, acho que cada empresa, cada profissional pode ter uma metodologia diferente, né? Mas eu gosto de pensar nessa jornada completa. Então, primeiro ter o produto certo no lugar certo. Então, qual que é o portfólio mix que a gente vai oferecer exatamente em cada subcanal, né? Que é um mix que eu vou oferecer para um canal alimentar de determinada bandeira, para um farma e até por tipo de loja, né? Essa loja está localizada nessa região. Qual que é o perfil do shopper que visita essa loja? Então, pensar muito em portfólio, em distribuição de produto é um papel de trade junto com as áreas comerciais, né? Depois navega aí por um pouquinho, pensar no que eu falei, onde eu vou posicionar essa categoria dentro da loja, né? Então, pensar no layout ali da loja e onde posicionar cada produto e cada categoria, também existe uma ciência, tanto para facilitar a navegação do shopper lá dentro, como até para rentabilizar um pouco mais o canal, né? Tem uma metodologia, existem técnicas para você apresentar os produtos de determinada forma que você vai vender mais e apresentar ali de forma mais lucrativa, né? Bacana. Isso muito se fala, olhando para o trade agora em si, né? Então, muito se fala da questão que você mencionou, a questão da gestão de categoria, né? Uhum. Então, é um pilar, né? Como a sua experiência, a sua vivência está nos trazendo, que é de suma e grande importância, né? Então, você saber como, né, ter esse layout, né? Essa divisão, na hora que você entra dentro de uma loja, quer dizer, tudo... nós, né, o ser humano, ele é muito visual. Super. Né? Muito visual e, obviamente, um ponto que você comentou e eu achei interessante é essa questão, às vezes, ali do shopper, ele não querer se expor ou perguntar onde está tal produto ou por alguma questão que possa ele se sentir constrangido ou não, né? Então, qual que de fato, né? Qual que é o diferencial quando você olha para o trade, né? Como fazer isso acontecer? Como ligar esses elos? Ter essa interseção entre
o desejo da compra, né? Aquilo que eu quero comprar e fazer isso de fato acontecer para isso ser fluido, né? Então, qual que é o diferencial, né? O que trade ele abarca ali e que você possa nos trazer e agregar. Tá, né? Bom. Nesse legal, isso você falou, é bem legal mesmo que... Você comentou desse exemplo que eu falei, da pessoa ficar sem graça de perguntar, e acontece às vezes até, olha como é frustrante, de às vezes a gente perguntar, né, e às vezes o funcionário de determinada loja não saber indicar, que também é frustrante, né, Sim. Ou te indica, mas ali de uma forma que você não encontra o produto. Então, de que forma tudo isso? É uma jornada, né? Não existe uma fórmula mágica, mas é como eu falei, essa metodologia ela acaba funcionando. Então, acho que primeiro oferecer um mix que faça sentido. Então, Sim. Não adianta também... A loja tem centenas de milhares. Uma farmácia, por exemplo, eu estou trazendo vários exemplos aqui de farma, que é o canal com que eu mais trabalhei, mas isso serve para todos os canais, né? Tem que ter um mix ali dentro que faça sentido para o shopper. Então, você vai numa loja, o produto A que você quer não tem, aí você vai para outra categoria, também não tem o outro produto que você está procurando, você não vai fidelizar esse shopper nessa loja. Então, Sim. Ter os produtos certos ali para aquele perfil de shopper é um trabalho que o trade, junto com o varejo, deve ajudar, né? Depois é o que eu falei, tem um layout, tem uma organização ali na loja por soluções de compras e por categoria, que faça sentido e isso impacta em vendas, né? Eu trago um exemplo de uma categoria que eu trabalhei de cuidado infantil, que é um medicamento para crianças, isento de prescrição, então um OTC, e ele ficava ali junto com outros OTCs, analgésicos, etc. Mas ele é para um momento específico de cuidado com a criança. E a gente fez um teste de trazer isso para o universo infantil, então junto com fraldas, com produtos de troca, banho, etc. E nas lojas em que a gente conseguiu fazer isso, essas farmácias cresceram exponencialmente. Então, Olha, que interessante. Você entender como essa mãe, por exemplo, nesse caso a shopper mãe, compra, né? Como que é a lista de compra dela, o que ela está procurando, o que ela está passando naquele momento, faz todo sentido, né? Sim. Então, acho que o trade passa muito por aí, né? Continuando, ele passa também pela questão de comunicação e mensagem, que é o merchandising em si, né? Então, tem que pensar como a gente vai se comunicar, né, com esse shopper ou essa shopper na jornada inteira. Então, que informação eu vou trazer, por exemplo, num e-commerce, que vai complementar com uma mensagem que eu vou trazer dentro da loja. E dentro da loja você pode impulsionar esse shopper em momentos diferentes, né? A gente fala dos hotspots, dos pontos quentes, sim. Né? Muito se fala do checkout ali, que é o momento que você está esperando na fila, então tem alguns produtos ali, algumas técnicas de produtos... Próximo ao caixa, né? Aquelas cestinhas, aquele né? chiclete, tem um chocolate. Mix, né? Muito se fala, né? Um mix, né? De diversos produtos, né? Desde um chiclete até um protetor labial, né? Isso é muito interessante. Muito. Essa inteligência... o trade marketing ajuda nisso? Isso, exatamente, porque entendendo qual momento eu estou ali da compra, o que eu estou mais propenso a comprar, então a gente traz alguns produtos que são compras ali não planejadas, que podem ser por impulsos, e aumentar o ticket, né, daquela cesta. Sim. Eu ia comprar uma fralda, ia gastar 80, de repente compro ali 2 chocolates, gasto R$100, então eu aumentei essa cesta desse shopper. E não só no checkout, né? Muito se fala do checkout, mas ao longo da loja, né? Então, você tem ali... Os corredores, exemplo, né? Os corredores. Desde a de entrar, né? Dentro de um ponto de venda, uma farmácia, uma drugstore, né? Sim. E hoje, Marcela, as farmácias estão lindas, né? Sim. Se a gente especificamente, elas estão realmente... houve uma modernização, né? Não sei se posso dizer, uma customização, né? Realmente elas estão muito personalizadas, né? Sim, mudou bastante, né? Eu acho que a gente vem vivenciando no mundo todo e agora também no Brasil essa transformação do canal Farma para ser um hub muito mais de saúde, prevenção, bem-estar, muito mais do que um dispensador de medicamentos, né? Então, isso já é uma realidade, você encontrar outros serviços ali, muitas vezes uma pessoa que pode avaliar o seu tipo de pele, né? Os paredões de dermocosméticos, né? Um farmacêutico que vai prestar um outro tipo de serviço, muitas vezes numa salinha específica. Os testes de Covid, as vacinas. Sim. Então,
ele está se transformando, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos lá atrás, até como um impulso do próprio governo para desafogar os órgãos públicos e fazer com que a população procurasse muito mais a farmácia para aqueles cuidados primários ali de saúde, muitas vezes, é ali que eles procuram, que a população procura. E o Brasil está super caminhando para isso. E o layout vai se transformando, o mix que essa farmácia vai oferecer também vai se transformando nesse sentido. Por isso que a mensagem que as marcas vão passar lá dentro, o mix que elas vão oferecer, a mensagem que elas vão passar, né, ao longo dessa jornada dentro da farmácia, tem que ser muito bem pensada para capturar. Porque quantos produtos tem ali, né? Quantas mensagens? Você é bombardeado, né? Você entra numa farmácia, acho que a gente tem acesso a umas milhares de promoções, Sim, né? e sem dizer que os produtos, né? Eles normalmente têm mais de uma apresentação, né? Então, imagina né, o catálogo, o portfólio de produtos que tem, né? Um ponto de venda, um PDV. Né? Realmente é uma coisa enorme. Então, tem que ter muita habilidade, muita perspicácia para você mesmo atrair esse shopper, né? E se tornar diferente. Sim, total. E para isso, acho que a gente chega num ponto também, né? Eu falei um pouco de comunicação, de estar organizada, né? A farmácia, as categorias, as gôndolas, etc. Mas que é um ponto fundamental que é treinamento, né? Que o trade tem que trazer isso como um pilar muito forte, porque esse shopper de hoje que a gente falou, né? Consciente, informado, multicanal, que quer personalização, ele também quer informação na hora, né? Sim. E informação correta, porque a gente não pode errar na informação que a gente passa. Então, até porque ele pesquisa no Google, né? Ele faz uma prévia pesquisa, né? Sim. Então ele já chega com uma mínima informação, né? Claro. Então, ali o atendente, ele tem que estar preparado. Super. Né? Então, treinamento realmente é um pilar, né? Eu acho que faz, sem dúvida, que ele faça parte, né? O treinamento, o desenvolvimento, né? Os projetos de educação, né? A gente tem que pensar na educação, né? Porque quando você tem informação, você está aprendendo, né? Qual que é a importância, né? Dentro de todo esse ecossistema? É fundamental. Eu sou apaixonada também, assim como você, Sim, por esse sou tema. Um grande entusiasta. Entusiasta desse tema, porque a influência da compra, ela acontece de várias formas, né? Hoje a gente é influenciado por um blogueiro que posta determinada informação sobre um produto, a gente é influenciado por um médico, né? Que pode trazer uma informação ali, internet, mas a gente também é muito influenciado pelo profissional da farmácia, né? Então, trazer informação relevante, ter o staff de uma loja. É que a gente, de novo, está falando de farmácia, mas serve para outros canais também, ali informado sobre o produto, sobre a categoria, sobre o que tem de novidade, sobre como usar. É fundamental. A gente pode perder, sim, uma venda se por uma informação ali que esteja faltando. Então, treinar todo esse ecossistema é fundamental para você conseguir concretizar uma compra e tornar essa experiência positiva. E tudo isso, né, se inicia certamente, né, nos bastidores, né? Quando a gente olha para esse ecossistema, então tem os times de trade, né? Então o treinamento e desenvolvimento já começa, né, prévio a ele ir para um trabalho de campo, né, que é onde ele vai replicar, né? Isso é feito como que essa mecânica, e até para que isso se replique, né? Para que a gente entre num ponto de venda e a gente tenha a melhor experiência, que a gente seja bem atendido, né? Não, o treinamento, assim, não só nesse momento, eu falo até que, assim, treinamento tem que estar no dia a dia mesmo, né? Porque muitas vezes até os profissionais, independente da área de uma indústria, tem que saber falar de todos os produtos, concorda? Porque nós nos tornamos, a partir do momento que a gente trabalha em determinada empresa, seja de produto ou serviço, mas vamos trazer para a realidade que a gente está falando aqui de produtos, né? Todos têm que saber falar de todos os produtos. Somos net promoters da empresa em que a gente trabalha. Então, o treinamento começa dentro de casa com todo mundo da empresa, né? Sim. Depois tem esses profissionais de trade campo mesmo, que são responsáveis pela execução,
que tem que estar na ponta da língua com os diferenciais competitivos. Então, tem que saber as informações básicas ali do produto, né? Tudo sobre o conteúdo daquele determinado produto, medicamento, mas também saber os diferenciais competitivos para saber transmitir isso, né? Sim. Ele acaba sendo um grande fator comercial ali dentro da loja, né? E depois como impactar também todo o time do varejo, né? Então, que pode ser transmitido pela própria indústria, né? E existe também os próprios canais de treinamento dos próprios varejistas. Então, hoje eles têm canais muito completos e super relevantes de como deixar todo esse time. Então, são pessoas que para mim, fazem um papel até social, né? Então, a gente, durante a pandemia, e não só durante a pandemia, às vezes, tem se tornado mesmo um primeiro acesso de informação, você procurar o farmacêutico da farmácia ali habitual que você visita, né? Então, eles têm um papel social e desempenham um papel fundamental na sociedade. Então, realmente, de fato, é uma jornada completa. Sim. Né? Porque para tudo isso acontecer, eu reconheço, enxergo que tem que ter um grande, um sincronismo, um sinergismo, né? Porque a função do trade é encantar pessoas também, né? Obviamente não a qualquer custo, mas com toda essa estrutura, né? Todo esse apanhado, né? Também de um aprendizado, né? Para que isso se realize. E sem dúvida hoje o decisor, né? O shopper ali, ele tem um grande poder. Eu queria que você comentasse um pouquinho quando se fala, né, de user experience, o customer centricity, né, qual a relação que tem com tudo isso, quando você olha para o trade marketing? Qual que é o elo? Para mim tem tudo a ver, né, porque você falar de trade é falar de experiência de compra, é olhar para o shopper, é pensar primeiro como ele se comporta para depois trazer soluções, né? E hoje tem se falado muito em experiência de compra, experiência do usuário, né? Tem tudo a ver, é olhar para fora primeiro. Não adianta a gente desenvolver uma estratégia, isso nasce até embalagem, por exemplo, né? Então, muitas vezes, você vai criar uma embalagem de um produto, de um shampoo, por exemplo, já tem que pensar no shopper. Não adianta pensar só como ele vai ler as informações lá em casa, quando eu estou consumindo o produto. Eu tenho que pensar no momento da compra. Eu tenho que pensar nessa experiência, nessa jornada. Então, que informação, que cor eu vou escolher para essa embalagem desse shampoo? Isso vai conversar com o restante da categoria ali, porque tem algumas categorias que já tem color codes, né, específicos, que você já identifica, né? Essa categoria tem mais ou menos esses tons. Isso vai chamar atenção, isso vai ficar legível. Se é para de repente já é para uma melhor idade, isso tá com as letras de um tamanho adequado. Então, você tem que pensar na jornada como um todo, não só no momento de uso, né, mas no momento da compra em si. E online também, né? Que tipo de informação eu vou trazer no e-commerce? Porque hoje as pessoas procuram informação, às vezes mais do que no site das marcas, Sim. No site dos varejistas, né? Então, eu vou comprar um shampoo. Qual que é pro meu cabelo, né? Ou Kerastase azul ou laranja? Você entra lá e você pesquisa. Tem que estar com a informação completa, correta. Eu tenho que bater o olho, olhar a imagem. Vai ser a mesma imagem que eu vou encontrar quando eu for na loja, porque talvez eu não concretize essa venda online, eu concretize na loja física. Então, tudo tem que se conversar. Isso é olhar para a experiência, né? E tem a ver com trade. E por isso que tem as profissionais, né, da sua expertise, né, que tem o cuidado, né, de ter todo esse olhar, esse gerenciamento de tudo isso, né, porque isso é um trabalho de time, né? Então eu entendo que tem muitas pontas, muitos elos, né, para isso ter um sincronismo, como a gente comentou, e para fazer isso e para a banda tocar, né, fazer o show, né, um maravilhoso show, né? E hoje o profissional de hoje, né, se você pudesse trazer algumas dicas, né? Assim, como que esse profissional, né? Que tipo de habilidade, o que ele não pode deixar de ter? Legal, boa pergunta. Eu já comentei algumas aqui que eu vou trazer de volta, que primeiro, analítico. Tem que ser analítico.
saber mexer com dados, informação, para entender, para montar uma estratégia correta, né? Os recursos, os investimentos, eles são finitos, então é fundamental mirar de forma correta e depois monitorar, né? Então tem que ter um perfil analítico, saber mexer ali com informação, né? Eu acho que um segundo ponto tem que ser um profissional super conectado, né, com outras áreas da empresa, porque para você recomendar um portfólio, você tem que estar em parceria com o time comercial. Para você influenciar uma mensagem de marca, você tem que estar super conectado com o time de marketing. E mais do que isso, conectado em indústria e varejo. Sim. Não adianta hoje mais fazer um plano olhando para dentro. Então, existia um sonho lá atrás de criar Joint Business Plan, que se fala, os JBPs, né, entre indústria e varejo. Hoje, ele não pode ser mais um sonho, ele tem que ser uma realidade. Não existe plano de sucesso se indústria e varejo não sentarem para conversar. Então, esse seria uma segunda dica, uma pessoa conectada e que olhe o todo. E o terceiro, eu acho que entender que jornada ela não acontece só na loja física, né? Que ela também é online, digitais, né? Dos meios digitais. Então, como é que está a experiência desse seu shopper que vai na loja física no ambiente online? Então, bacana. Olhar para todos esses canais, porque uma coisa é fato, a multicanalidade que a gente começou a falar lá atrás, ela é realidade e ela não tem volta. Então, o profissional de trade ele tem que entender para a categoria em que você está atuando, todos os canais de vendas, saber especificamente tudo como funcionam nesses canais para você desenhar estratégias específicas para cada um deles e como eles vão se conversar em termos de precificação, comunicação, portfólio, tudo. Então, como é que eu vou treinar todos esses canais? Eles vão se interligar, porque eles fazem parte de o shopper é um só, os canais são muitos. São muitos plugins, né? Que a gente pode falar. Eu trouxe, eu acho que pegando essa continuidade dessa informação, desses 3 pontos, né? Talvez os principais que você falou do profissional, e conectando isso com o digital, com o e-commerce, porque faz todo sentido, porque a coisa, de fato, o presencial acontece no ponto de venda, né? Sendo uma farmácia, ou algum outro estabelecimento, ou algum outro segmento, né? Mas aí olhando para o segmento de healthcare, da saúde, eu trouxe um dado um dado dessa semana, né? Bem atualizado, e eu fiquei bem impressionado com o número, né? É um dado de uma grande auditoria de mercado farmacêutico, onde eles fizeram um recorte, né? No segundo trimestre de 2022, o segmento do e-commerce faturou 1,6 bilhões de reais. E aí, na análise, né, do mesmo trimestre, comparado ao trimestre do ano anterior, teve um crescimento de 44,6%. E, num outro recorte, olhando no mesmo período de ano contra ano, 48,8%. Quer dizer, então, de fato, está aí, está na nossa vida, né? Todas essas atividades, esses pontos relevantes, né? Que o trade atua e tem atuado junto, obviamente, trade marketing. Então, o digital é um caminho sem volta. Caminho sem volta. É um caminho sem volta, com certeza. Isso não quer dizer, né, que eles são canais excludentes, né? Loja física e virtuais, né? Na verdade, acho que a gente tem que olhar sempre como complementares, né? A loja física, ela não vai deixar de existir nunca. O que ela vem acontecendo é se transformando, né? Para um centro de experiência, onde eu vou ter acesso a alguns pontos que eu não tenho no online, né? Então, de experimentação, de conversar ali com um atendente e perguntar quais são as novidades, né? Então, ela vai se transformar. E o online é um caminho sem volta, que foi só acelerado pela pandemia. Então, quem não pedia comida, às vezes passou a pedir. Né? Passou a pedir durante a pandemia. Quem nunca comprou roupa, porque não posso experimentar
talvez passou a comprar vestuário, Sim. comida. São paradigmas, né? Que às vezes, né? Vão sendo quebrados, né? Então você vai aprendendo. A gente acho que foi um impulso para acelerar talvez um fenômeno que ele já iria acontecer, né? E eles vão se complementar, né? É isso. Às vezes você tá num canal para buscar informação online e concretiza essa compra no físico, ou ao contrário, eu tô no físico, Sim. e ali tem uma fila, tal, eu desejo comprar online, então eles vão conviver. E eu acho que assim, os profissionais da indústria do varejo, de trade, de diversas áreas, têm que olhar para cada canal e desenhar estratégias específicas para eles, mas acho que no final do dia a gente tem que olhar o resultado como um todo, né? Não como canais competidores, mas sim que vão se complementar e olhar o resultado final. Sim. E o que você tinha, porque você trouxe aqui nessa discussão, essa de fato, né? O que as empresas têm que olhar para esse shopper, né, por um caminho de personalizar, né? Você de fato personalizar, né? Você tem que ter esse cuidado, né? Isso é um grande desafio, Marcela? Como é que isso nesse olhar? É um grande desafio, sim, mas pode ser um grande benefício também. Se você pensa do ponto de vista de criar um desconto, se eu tenho uma marca, se eu tenho dado na mão, acho que o desafio é ter as informações e saber trabalhar com elas, né? Mas a partir do momento que você tem a informação na mão, de repente, você não precisa abrir o mesmo desconto para todo mundo, porque talvez o Hamilton, ele já vai comprar esse copo aqui de água por R$100. Se eu te conhecer, acho que o principal desafio é conhecer o shopper. Depois criar as estratégias para isso. Eu não preciso te dar o desconto aqui, mas talvez para recrutar a Marcela, que não compraria aqui por R$100, se eu já sei disso, se eu tenho informação, eu personalizo isso para ela, né? Então, indo nessa linha, não só para descontos, mas até para o atendimento, né? Tem um case de sucesso da Clinique, por exemplo, que a pessoa entrava na loja, ela colocava uma pulseirinha. E dependendo da cor da pulseirinha, dizia se ela quer ajuda, então, ou seja, que o atendente da loja possa acessá-la para perguntar se ela quer ajuda ou não, quero comprar sozinho. Porque é isso, você quer que a sua experiência de compra também seja da forma como você quer. Tem dia que você não quer alguém ali atrás de você. Tem dia que você quer informação. Você foi na loja exatamente para ser acessado pelos atendentes. Então, você quer a personalização também até da forma de atendimento. Então, é um desafio, mas eu acho que a partir do momento que a gente entende quem é o shopper e tem informação, a gente consegue atuar para que isso aconteça, para personalizar esse atendimento, essa oferta de produtos, esse desconto, esse portfólio. E pelo que você está trazendo aqui para nós, e por diferentes meios, né? Isso que é importante, porque de fato tanto se fala, né, você inovar, né, inovação, né? Então realmente a pandemia trouxe um grande legado e um aprendizado para nós como consumidores, como shopper, né? E sem dúvida, isso vai, obviamente, isso vai se remodelar, e sempre acho que a importância de você fazer ali as correções, as rotas, mensurar. Você usou bem essa palavra, né, de você mensurar, né? Não é só você ter o diagnóstico, você fazer o plano, executar e deixa aquilo correr, não. Tem que ter essa outra etapa, a última etapa, que é super importante, que é você mensurar, né? Com certeza. E não existe planejamento sem execução e execução sem planejamento, né? Um belo planejamento não é nada sem uma execução e futuramente uma mensuração, né? E uma execução sem nenhum planejamento também pode ser dinheiro jogado fora. Então, eu acho que tem que passar pelo planejamento, pela execução e pela mensuração das ações, né? Mas não adianta ficar também, tem que planejar bem com informação, executar e monitorar. E muitas vezes você pode fazer, né? Eu gosto muito do test and learn, né? Então, às vezes, né, para planos de trade, como existem muitas alavancas, a gente falou algumas alavancas aqui, né? Sim. Como aumentar vendas através do trade marketing. Eu acho que não precisa
nem todas precisam ser em grandes escalas, né, para você obter resultados, né? Algumas ações de trade podem ser implementadas de forma mais tática ali, no que eu digo em termos de espaço, tamanho, em poucas lojas, em poucos clientes, testa, vê se deu certo, não deu. Isso é um pouco o modelo da startup, né? Então, isso já tem que ser uma realidade em todas as áreas, principalmente no trade. Então, testa, aprende, mensura e expande ou não, né? Trabalhar, esse contexto que você está trazendo, é trabalhar, né, nessa fase, talvez em menores comunidades, né? Para você depois, de fato, né, lapidar, né, um projeto desse, não sei se teste é a palavra, mas depois para você fazer uma expansão, né? Certo. Realmente, isso é bem importante, essa abordagem que você trouxe quando se olha para essa tarefa e atribuição do trade. Quer dizer, por que não começar por um projeto menor, né? Para, de fato, depois ele ter uma robustez, né? E depois fazer outras implementações. Perfeito. Até para avaliar a experiência de uso, né? De repente, você vai lançar um e-commerce seu, né? Vamos lançar para poucas pessoas, de repente, testa, vê se a usabilidade tá boa, né? Vê se a experiência completa funcionou, se trouxe resultado para depois expandir. Acho que isso é bem bacana. Bacana, Marcela. Eu acho que, sem dúvida, é uma linda, né, jornada, esse seu know-how que você tem e todas essas informações ricas, né? Eu pude aprender, sem dúvida alguma, e tenho certeza que o telespectador vai também poder tirar um conteúdo muito, muito rico, positivo. E eu gostaria, né, de dar a palavra novamente a você, se você, por gentileza, você fazer, né, alguma consideração final, ou algo que você queira trazer, ou algum insight, né, que você teve, porque realmente eu vejo que os seus olhos brilham quando você fala de trade marketing, né? Então a cabeça deve ficar a mil. Então, por favor, gostaríamos de que você possa, né, trazer mais alguma informação, claro, ou que faça alguma consideração final. Tá bom, obrigada, viu, Hamilton? Que bom, espero que tenha sido muito útil o conteúdo. Realmente, meus olhos brilham porque eu gosto de falar de jornada de compra, entender comportamento de shopper, consumo, tendências. Eu queria, na verdade, só agradecer a SBTD e a Êxitos, deixar meu canal de comunicação aberto. Quem quiser me procurar é Marcela Aranha no LinkedIn, então estou à disposição para quem quiser falar mais sobre o tema. Acho que podemos falar ainda bastante também sobre as oportunidades de treinamento no setor. E é isso, agradeço. Obrigado e boas compras. Boas compras.